se você caiu nesse vídeo, é porque você precisa assistir, ou muito provavelmente você está passando por uma fase em que Deus está desmontando a sua tenda, certo? E eu sei que é muito difícil, porque foi um processo que eu passei há uns meses atrás, não é fácil. A gente procura o chão e não acha. Por que é que eu tô trazendo isso aqui, tá? Porque você pode estar exatamente passando agora pelo que eu passei há 3 meses atrás. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas foi uma das fases de mais crescimento da minha vida. E hoje eu vejo, depois que a tenda já desmontou, que a tenda foi reconstruída, né? Que eu já passei da fase, hoje eu vejo que foi uma das fases mais difíceis, sim, de mais crescimento. Mas que foi tudo necessário e tudo tem um propósito, né? Depois de um tempinho sem postar nada aqui no canal, né? Mas dessa vez eu voltei valendo, tá, gente? E eu voltei porque, primeiro, Deus falou comigo, tá? E aí eu entendi mais uma vez que esse canal não era pra mim, tá? Eu precisava apenas trazer ao mundo as minhas experiências de vida, tá? Porque se você caiu nesse vídeo, é porque você precisa assistir, ou muito provavelmente você está passando por uma fase em que Deus está desmontando a sua tenda, certo? E eu sei que é muito difícil, porque foi um processo que eu passei há uns meses atrás, não é fácil. Foi um processo que eu precisei passar, tá? E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Todas as dores que acontecem na nossa vida são ensinamentos e bênçãos e lições para nos levarem para o próximo nível, para a gente ser mais forte. E Deus, além disso tudo, Ele sempre envia os anjos dele para nos ajudar na nossa caminhada. Agora, primeiro, a gente precisa ter fé. Assim como Abraão, né? Ele foi o pai da fé conhecido na Bíblia, né? Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela que eu te mostrarei. Eu meio que fiz isso, sabe, gente? Eu só fui. Sem saber mais ou menos onde chegar. Eu só tinha uma visão, realmente, que eu queria morar. Eu só sabia que eu queria morar de frente pro mar, certo? E por que é que eu tô trazendo isso aqui, tá? Porque você pode estar exatamente passando agora pelo que eu passei há 3 meses atrás. E foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas foi uma das fases de mais crescimento da minha vida. E a tenda, na verdade, ela simboliza ali a nossa zona de conforto. Então, muitas vezes, ou a gente mesmo sente que aquele lugar não é mais pra gente, certo? E aí a gente precisa sair, ou a gente espera Deus expulsar a gente, tá? Que eu, né, na minha concepção, o que aconteceu comigo, eu preferi eu mesmo me retirar do ambiente, tá? Antes que Deus me expulsasse. E foi melhor, tá, gente? Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque Deus tinha algo muito melhor preparado pra mim, e é algo que estava mais alinhado comigo, com quem eu queria ser, no ambiente que eu queria estar, no lugar que eu sempre sonhei morar. Eu acordei pela manhã, certo? Eu sempre tenho o hábito de acordar pela manhã, eu gosto de ter o meu momento de leitura, o meu momento de introspecção, de alimentar ali minha alma, meu espírito, e eu gosto muito de ler a Bíblia pela manhã, certo? E aí eu pedi um sinal a Deus, né, sobre uma das minhas missões, e coincidentemente não, tem nem o que dizer, tá? Eu abri ali numa parte da Bíblia que falava da Diana, que foi uma profetisa, tá? Que ela profetizou no Novo Testamento. E aí, hoje à tarde, eu atendi uma paciente e conversando com ela, perguntando um pouco da rotina da vida dela, ela me falou que era pastora, né? E aí eu tenho pedido uma confirmação a Deus sobre uma das minhas missões. E eu acho que quando Deus nos entrega, assim, um ministério, Ele quer que a gente fale, né? Então, Ele me confirmou isso. Ele disse: apenas fale o que está no seu coração, porque as palavras que vão sair da sua boca não são suas, são minhas. Você está passando por um momento difícil, se você pediu para ir para um próximo nível na sua vida, se você pediu para sair do lugar onde você está, se você pediu para subir mais um degrau, não estranhe quando a sua tenda começar a desabar, porque ela vai, tá? Mas isso não é ruim. Isso é apenas Deus te tirando da zona de conforto, porque Ele sabe que se te deixar exatamente onde você tá, você não vai evoluir, você não vai para o próximo nível da sua vida. E toda vez que a gente evolui, cada passo que a gente dá para frente, alguma coisa vai ficar para trás, certo? Deus quer te levar para o próximo nível, Ele não vai arrumar a tua casa, Ele vai desmontar a tua tenda. E eu espero que você se segure na cadeira, porque foi algo que aconteceu comigo. E é como eu disse, eu procurei o chão, eu não tinha chão, não foi algo fácil. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi Deus ter desmontado a minha tenda. E eu sabia que ela ia ser desmontada. Então, como eu já vinha sentindo, eu mesmo que desmontei. Porque assim, a gente pode sair de um lugar porque a gente sente que aquele lugar não é mais pra gente, ou a gente pode sair expulso. E aí eu saí porque eu senti que não era mais pra mim. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Se você chegou nesse vídeo, tá? Curte, comenta esse canal, porque eu vou trazer várias mensagens, certo? Eu sou uma pessoa que eu recebo muito. E aí eu preciso apenas expressar o que eu tô sentindo, porque com certeza essa mensagem vai chegar pra quem precisa, tá? Acalma teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Entrega a tua vida na mão daquele que já viu o teu futuro. Entrega a tua vida na mão daquele que já escreveu a tua história. E que eu possa servir cada vez mais como um canal para fluir a vontade de Deus aqui na Terra, porque não sou eu. E quando a gente abre nosso coração para Deus, Ele permite que as situações ocorram
E quando a gente acaba chegando no próximo nível, a gente nunca pode se esquecer da misericórdia de Deus, do dom, da graça. E eu sou muito grata, porque o que eu vivo hoje, há um ano atrás, eu nem imaginaria assim. Mentira, eu imaginaria assim. Eu imaginaria assim, porque eu penso muito grande, minha gente. Acho que é um problema meu, não sei. Mas minha mente é muito fértil. Eu não preciso de muito, não. Se me der só um gásinho, eu já tô... Mas acho que Deus sabe todas as coisas, né? E todos os desejos do seu coração, eles irão se cumprir, tá? Se você abrir o seu coração para Deus e entregar a sua vida a Ele e falar que Ele é o Senhor da sua vida e que sem Ele, que você depende dele, que tudo é graça dele, tá? Hoje eu só quero ser o canal e orar pela sua vida, tá? Você que tá aí do outro lado passando por alguma situação difícil ou tem alguém da sua família passando por algum problema de saúde, saiba que não cai num folho sequer, que não seja permissão de Deus. Entregue a Deus enquanto você pode achar. Tá? O Senhor, Ele é totalmente disponível, você não precisa de religião, você não precisa estar dentro de uma igreja, você só precisa abrir o seu coração. Todos nós somos a igreja de Cristo, certo? Não existe isso de católico, cristão, evangélico, não. Deus, Ele é. E quando você aceita isso, você recebe a graça da misericórdia de Deus na sua vida. Então você não precisa estar dentro de uma igreja. Muitas vezes, não que eu seja contra, eu não sou contra a igreja, tá, gente? Jamais. Eu acho que sim, é importante a gente ter um lugar para congregar, para se unir ali aos irmãos, mas o que você não pode perder nunca é a simplicidade e estar com o coração sempre aberto para ouvir, porque Deus, Ele fala por meio de pessoas, por meio de situações, e Ele confirma a sua palavra, mas apenas se você tiver com o coração aberto para ouvir, tá? Então, eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento, mas se apega com Deus. É a melhor solução para tudo. Se apega com Deus. Se livra das distrações, tá? Você já sabe o que deve fazer no fundo do seu coração. Você já sabe. Só você não tomou coragem ainda para decidir seguir esse caminho com toda fé e não olhar para trás, tá? Assim como o Abraão. Há uns 3 meses eu fiz isso. Só fui. E hoje eu cheguei na minha terra prometida, tá? Eu sei que eu ainda vou... O caminho é muito longo, ainda tem muita terra para ser prometida. Mas muitas vezes a gente chega na terra prometida e ainda acha que tá vivendo ali o deserto. E não, a gente só precisa olhar para aquilo com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor. Não olhar para o que nos falta, mas para o que a gente já tem. Porque se a gente olhar, hoje em dia a gente é tão abundante, a gente tem saúde, a gente tem onde morar, a gente tem onde dormir, a gente tem comida. Gente, quantas pessoas, se eu olho, não tem um básico, a gente tem saúde mental. Vocês sabem o que é ter saúde mental hoje em dia? Ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa centrada. Gente, saúde mental hoje em dia, nessa era da tecnologia, isso vale ouro. As pessoas, elas não param mais, elas não contemplam, elas não têm mais contato com a natureza. Elas acham que a vida se resume a um celular, uma rede social. Só que o mundo é muito mais do que isso. Mas isso já tá meio que nas profecias, né? Daqui a uns anos, a minha geração ainda é um pouco mais lúcida. Mas os que estão vindo depois de mim, né? Que são a geração mais nova, eles já nascem ali com um smartphone na mão. Então, assim, se você que é pai e você que é mãe, tira essa abençoada desse smartphone, traz o teu filho para a tua realidade, tá? Mostra ele a simplicidade da vida, das coisas, porque Deus está exatamente nisso. E eu não quero dizer que você não pode encontrar Deus por mensagem, até porque eu tô aqui falando, mas eu quero dizer que você precisa sentir Deus, tá? E você pode sentir Deus no bater das asas de uma borboleta, você pode sentir Deus olhando a lua, você pode sentir Deus olhando para uma flor, você pode sentir Deus olhando para o mar, porque Deus não existe resumo para o que Deus é. Por isso que na Bíblia ele é o eu sou. Então, assim, sinta a presença de Deus, sinta o Espírito Santo, abra a sua casa, abra o seu coração, deixa a graça de Deus superabundar a sua vida. Você vai ver os milagres acontecerem, mas você precisa ter fé, tá? E fazer o que Deus já mandou no seu coração, fazer aquilo que você sabe que é pra você, tá? Apesar de todas as escolhas, de todas as consequências, faça aquilo que faz seu coração vibrar, tá? Quando o seu coração tá vibrando, quando você tá em harmonia, pelo seu sentir, é aí que você sabe que é o caminho de Deus. Se você sente paz naquilo. Agora, se algo rouba a tua paz, tira a tua paz, não é de Deus, tá? Enfim, essa é a mensagem que eu tenho hoje pra vocês. Eu apenas deixei fluir. Eu tinha que falar geral o que estava no meu coração e hoje eu tive uma confirmação. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você gostou desse conteúdo, ou se você sabe que alguém tá passando por alguma situação, que Deus tá desarmando a tenda dessa pessoa, tirando o chão dela, encaminhe esse vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar no coração de alguém. Beijos!